Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso mini curso de Direito Eleitoral, com foco nas eleições aí desse ano, de 2024. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a arrecadação de campanha. Tenho certeza que esse é um assunto de interesse muito grande dos candidatos, né, que gostariam de saber aí de onde eles podem tirar recursos para que a sua campanha eleitoral seja uma campanha eleitoral com disposição de recursos para poder serem utilizados. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Bom, a legislação eleitoral, ela permite que os partidos políticos, os candidatos e as candidatas, eles arrecadem valores, arrecadem recursos para custeio das suas campanhas. As normas, as regras que disciplinam, né, essa arrecadação, elas estão previstas na Resolução Eleitoral 23.607 de 2019, que teve uma atualização significativa na Resolução 23.731 desse ano agora, de 2024. É importante ressaltar que o teto de gastos, ele é sempre divulgado pelo TSE no mês de julho. Então, recentemente foi divulgado o teto de gastos para cada uma das cidades dos municípios do Brasil. Então, se você que é candidato a vereador ou candidato a prefeito e vice-prefeito deseja saber qual o teto de gastos da sua cidade, acesse o site do TSE e pesquise lá sobre a planilha, né, para você ter acesso à planilha com o teto de gastos de todos os municípios e de cada cargo aí dessas eleições de 2024. Basta consultar o site do TSE. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, eles são legítimos, eles podem ser utilizados quando eles são provenientes de doação dos próprios candidatos para o seu CNPJ de candidato, da pessoa física, do candidato CPF, para o candidato CNPJ, de doações de pessoas físicas, lembrando que as pessoas físicas elas só podem doar até 10% dos seus rendimentos brutos, utilizando-se como base, né, o seu rendimento do ano anterior ao ano das eleições, ao ano que você vai fazer a doação. No caso 2024, você utiliza como base o seu imposto de renda de 2023, bem como doação de outros candidatos ou de partidos políticos e também doação de bens, doação de serviços e até mesmo promoção de alguns eventos de arrecadação. Também são válidos a utilização de recursos dos próprios partidos para as eleições, bem como aqueles que venham do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. Existem algumas formas de doações que estão previstas na resolução e que podem ser realizados pelas pessoas físicas aos candidatos. Através de recursos próprios, podem ser utilizados os meios de doação Pix, transferência bancária ou depósito identificado com o CPF do doador. Não pode haver nenhuma doação sem identificação. Até porque a gente vai precisar fazer, na verdade, o candidato vai precisar fazer a declaração dos recursos que ele recebeu como doação. E todos eles precisam ser devidamente identificados. Além disso, as transferências elas não podem ocorrer para a conta do CPF do candidato, mas sim para aquela conta eleitoral que é aberta, né, quando se gera o CNPJ da campanha daquele candidato. Todas as doações têm que ser identificadas e para o CNPJ do candidato. Além disso, quando as doações ocorrerem com bens em que você vai estar doando para uso naquela campanha, a pessoa que doou, ela precisa demonstrar a propriedade deste bem. Ela não pode doar. A exemplo, eu vou trazer para ficar mais elucidativo, vou trazer um exemplo. Digamos que eu tenho um veículo e eu desejo doar a utilização desse veículo para um candidato da minha preferência. Porém, esse veículo, embora esteja na minha posse, ele está no nome do meu marido, ou no nome do meu irmão, do meu tio, mas a posse é minha. Eu não posso fazer a doação de algo que não me pertence de fato, e que a propriedade desse bem não foi devidamente comprovada. Então, todos os doadores de bens e serviços, eles precisam demonstrar a propriedade e a titularidade daquele bem.
Para a arrecadação desses recursos, como eu já mencionei, é obrigatória a abertura de uma conta bancária específica destinada tão somente a realizar essas movimentações de campanha. Essa conta bancária não pode ser utilizada de nenhuma outra forma, para nenhuma outra modalidade, mas tão somente para as transferências e recebimentos dos recursos e pagamentos também daqueles serviços que você contratar como candidato. O uso de recursos além do limite que é estabelecido pelo TSE, como eu já falei anteriormente, ele é sujeito a multa de até 100% do valor que exceder ao teto que foi estabelecido em lei. Digamos que um candidato a vereador tem o teto estabelecido pelo TSE e foi divulgado agora no mês de julho, esse teto no site do TSE, e o teto seja de R$40 mil. Digamos que esse candidato exceda R$10 mil e gaste em sua campanha R$50 mil. Quando ele prestar as contas de campanha, ele tem até 5 dias úteis para devolver tudo aquilo que excedeu aos gastos, ou seja, R$10 mil. Ele tem que fazer o mesmo que ele comprove que ele utilizou na campanha, ele tem que fazer o pagamento de uma multa neste valor e pagar para o TSE essa multa de R$10 mil. E você não precisa nem esperar a apuração desse excesso de gastos. Na verdade, a resolução já prevê que você faça imediatamente, que você perceba que ultrapassou esse limite em até 5 dias úteis da sua prestação final de contas. Lembrando que a legislação eleitoral, as resoluções eleitorais, elas proíbem expressamente que candidatos recebam doações direta ou indiretamente realizadas por pessoas jurídicas. Isso é um assunto muito controverso, né? Mas há anos atrás, muitas foram as doações que candidatos receberam de pessoas jurídicas e depois havia-se o favorecimento dessas pessoas jurídicas para a contratação com os serviços públicos, estas mesmas que doaram para a campanha de alguns candidatos. Inclusive, esse assunto foi muito noticiado há um tempo atrás, em diversas irregularidades e apurações que foram realizadas aqui no Brasil. Então, é muito importante, não é permitido o recebimento de doação de pessoas jurídicas. Além disso, se você receber alguma doação de uma dessas fontes vedadas, é necessária a devolução imediata, tão logo você tome conhecimento. Então, nos casos em que não seja possível realizar essa devolução, pode ser emitida uma GRU direcionada ao Tesouro Nacional para que esse valor de doação indevida seja pago, seja entregue ao Tesouro Nacional. Da mesma forma, aqueles recursos, caso o candidato receba de origem não identificada, eles precisam também ser depositados em prol do Tesouro Nacional através da geração de uma GRU, para que evite que o candidato tenha penalidades pelas suas contas estarem sendo realizadas de forma indevida. Entra também nessa relação recursos que não sejam oriundos de contas bancárias especificadas na legislação eleitoral, tais como doações recebidas de pessoas jurídicas, por exemplo, ou recebidas de pessoas físicas, caso a Receita Federal não consiga identificar quem é o doador. A legislação eleitoral, ela estabelece uma data limite para que os candidatos, as candidaturas e os partidos políticos recebam doações, né? Façam essas arrecadações, que é até o dia da eleição. Mesma data em que podem ser contraídas obrigações financeiras. Então, a partir do dia seguinte à eleição, não se pode mais receber nenhum valor, ainda que se tenha ficado alguma questão aí pendente, você não pode mais arrecadar valor para quitar essa questão e também não pode contrair nenhuma obrigação financeira, mesmo que o CNPJ do candidato ainda esteja aberto. Então, se atentem para não sofrer as sanções previstas na legislação. E talvez tenha ficado a pergunta de quanto eu posso doar, e eu já comentei aqui, 10% da renda bruta anual declarada à Receita Federal. E você não tem como tomar como base o ano da eleição, mas sim tomar como base o ano calendário anterior, já que a sua declaração de imposto de renda de 2024 só vai ser apresentada em 2025. Então, tome como base, se você quiser doar para algum candidato, o seu imposto de renda de 2023. Além disso, lembre-se que essa doação você vai precisar declarar à Receita Federal quando chegar o momento de fazer a sua declaração de imposto de renda do ano de 2024.
Além disso, a legislação eleitoral também estabelece que o candidato ele pode usar na sua própria campanha recursos próprios. Estes também têm que ser limitados a 10% dos limites dos gastos de campanha. Chegamos ao final de mais uma aula do nosso mini curso de eleições 2024. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe na próxima aula.